Vamos lá, então, pessoal. Vamos para a segunda parte da nossa reunião. Os grupos seguem fechados, tá? Segunda parte, que vai ser a leitura do poema e a explicação da sua mensagem espiritual. Vou tomar uma água. O poema, ele está, eu estou no livro, tá? Esse livro foi publicado na Espanha, em espanhol, em Portugal, com português daqui e no Brasil. Essa é a versão brasileira. O pessoal do grupo de estudos pede a Rita o PDF, né? Isso a gente acerta com a editora, porque o PDF pertence à editora, né? Eu vendi os direitos. Tem uma imagem de um pássaro, foto feita por Rita, no Japão. Aí na página 163, vocês vão ver poema 34, Pássaros. Ele em japonês, com os 31 caracteres, para que a gente mantenha a conexão com a numerologia. Lógico que a gente traduz, aí a gente não consegue mais manter essa conexão, por isso que eu coloco o poema como feito pelo imperador, com os 31 caracteres japoneses, que hoje já não são mais usados, que vieram da China, né? E na página seguinte vem um poema que a gente vai ler daqui a pouquinho. Então, antes eu vou dar algumas explicações para vocês, tá? Eu começo, vocês podem ir marcando, tá? Com uma citação de Albert Einstein. Eu já falei dessa citação aqui no Gemo. Tá? Einstein nasceu na Alemanha, né? Morreu nos Estados Unidos. Ele faleceu no ano de 1955, aos 76 anos de idade. Foi um físico alemão. Ele desenvolveu a teoria da relatividade e a mecânica quântica, né? A física quântica foi um dos precursores, que é a física de micropartículas, e que acontece nos átomos, nos elétrons. E por que eu gosto tanto do Einstein, né? O Einstein ele foi considerado por duas das maiores revistas científicas norte-americanas como a personalidade do século passado, como a pessoa que mais contribuiu. Eu costumo pregar isso, né? É a minha opinião, que na história da humanidade, eu penso, na minha opinião, que quem mais contribuiu positivamente, isso é a minha opinião, tá? Se eu falar isso lá na Índia, no Japão, talvez eles não concordem comigo. Mas eu vejo Jesus na história da humanidade. Mas Einstein foi a pessoa do século passado, como Leonardo da Vinci, há 500 anos atrás, né? Foi a figura que mais contribuiu. Então, contribuiu positivamente, que nós tivemos pessoas como Hitler e outros aí que contribuíram negativamente, né? Então, olha o que Einstein falou. Ele era o cientista que falava de Deus. A coisa mais bela é uma imagem escura, preta, com letras brancas, tá? Quem estiver olhando, me acompanhando, dá uma marquinha ali. A coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. Olha só, o cientista está falando de mistério. É aquilo que acontece e você não tem explicação. Cientista nenhum explica. E que o mistério, essa é a fonte, quer dizer, a origem de toda a arte. Ele falava da arte. E toda a ciência verdadeira. Novamente, a coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. Essa é a fonte, a origem de toda a arte e de toda a ciência verdadeira. Como ele falou de arte, como a arte sendo um mistério, eu resolvi colocar para vocês uma escultura de Jesus morto nos braços da mãe dele, de Nossa Senhora. O nome da escultura é Pietà. Essa escultura ela é cheia de mistérios.
tá? Ela foi construída dentro de um triângulo equilátero. Ela tem quase 2 metros de altura por 2 de largura, tá? Na verdade, é 1,74 de altura por 1,95 de largura. Tem numerologia para todo lado, tá? Essa escultura ela foi esculpida por Michelangelo, que foi um outro gigante, no ano de 1499, mais de 500 anos atrás, tá? Ele também pintou o teto da Capela Sistina. E essa, eu fui uma vez, uma única vez. Espero um dia voltar lá com Rita, mas tivemos a alegria de visitar essa escultura, Rita e eu, numa viagem que fizemos à Índia, desembarcamos, fomos lá visitar. Ela está localizada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e provavelmente seja a arte, né, a escultura mais conhecida, né, feita por esse artista. Agora, qual o mistério? Porque um médico, um anatomista chega lá e fala que é tão perfeito quanto o corpo humano. As veias, os ossos, as proporções. Agora, você imagina esculpir isso há 500 anos atrás numa mármore de Carrara, martelando. E Michelangelo, ele era tão humilde que quando as pessoas chegaram, os médicos da época, como é que você conseguiu? Conseguiu o quê? Isso aí o quê? Estava a imagem ali na a escultura. Essa escultura, essa escultura ela estava dentro do bloco de pedra, eu só tirei o excesso de mármore. Na verdade, foi Deus, né? Igual tem gente que psicografa, Deus foi martelar através das mãos dele. Então, isso é um mistério, o mistério que Einstein falou, né? É uma arte verdadeira. Tá? É um mistério, entendeu? Ninguém conseguiu fazer igual. E outro, trago outra para vocês, que é Mona Lisa, né? A Mona Lisa é uma pintura de tinta a óleo, tá? E é a mais notável pintura, né? A obra de Leonardo da Vinci, que foi outro grande sábio que nós tivemos, né? Que foi um dos mais eminentes homens do Renascimento italiano. Nós já falamos de Leonardo da Vinci. Essa pintura ela foi finalizada um pouquinho depois, por isso que eu coloquei Pietà, de Michelangelo, antes de Leonardo da Vinci. Essa pintura veio uns aninhos depois, 4 anos depois. Então, a pintura tem mais de 500 anos. E onde está essa aí? A outra estava no Vaticano, né, a escultura. Essa está já no Museu do Louvre, lá em Paris. Eu tenho uma questão, eu entro em museu e eu passo mal. Eu descobri isso lá naquele Museu Imperial do Rio de Janeiro, de Petrópolis. Eu fui muitas vezes, inclusive levei o Juliana mais de uma vez. E aquelas memórias de tudo que aconteceu ali, aqueles pequenos objetos, eu saio todo chacralhado lá. Então, eu fui 3 vezes a Paris com Rita, uma das vezes, inclusive, Juliana foi conosco, Danilo, nosso sobrinho. Aí o Danilo entrou, eu falei, olha, eu posso até entrar, mas depois eu sei que eu não fico bem. Qualquer museu, tá? Não é esse museu. Mas por que é um mistério? Porque essa pintura, pessoal, de acordo com os críticos, ela é tão perfeita como uma fotografia. Imagina, 500 anos, bate uma foto e faz a pintura a óleo e é tão perfeito, como se fosse uma fotografia. Parte de luzes, de proporções, de microdetalhes. Então eu podia dar outros exemplos para vocês, tá? Que quando Einstein falava que o mistério é a fonte de toda a arte. Mas agora vamos para a ciência, porque o tempo é curto. E eu coloco uma imagem aqui sobre a energia elétrica. Aqui no sul de Minas, Itajubá, eu moro no sul de Minas, um amigo meu formou lá, tem uma faculdade pública excelente de engenharia elétrica. Os engenheiros elétricos, o filho do Wagner formou lá, um dos meus melhores amigos, né? Lá de Poços de Caldas. E o engenheiro elétrico, ele sabe gerar energia elétrica, ele sabe armazenar, ele sabe distribuir, mas ele não sabe explicar. Ninguém explica a energia elétrica. Ah, então eu não acredito. Aí você vai lá numa tomada, mete o dedo, você vai levar um choque, e aí você vai passar a acreditar no mistério, porque é considerado um mistério. Os cientistas não conseguem entender ainda na plenitude a gravidade, o magnetismo, a eletricidade.
Existe muita suposição. Eles trabalham com isso, mas eles não sabem explicar porque são mistérios. E todo final do mês você paga a conta do mistério. Se você não pagar a conta do mistério, você vai tomar banho frio, não vai ter WhatsApp e por aí vai, tá? Então eu dei para vocês um exemplo, toda arte e ciência verdadeira. Eu comecei falando de Albert Einstein para falar de mistérios. Agora aqui a gente começa a entrar no poema. Eu botei uma tartaruga aqui, tá uma fêmea. O gênero e a espécie, que tem muitos tipos de tartaruga, né? Minha mãe cria tartarugas, tem 70 tartarugas na casa dela. Tentei convencer ela a me dar uma tartaruga, ela não quis. Morre de ciúme, morre de amor das tartarugas. Um dia ela ainda vai me dar uma tartaruga, ela está me ouvindo aqui. Tem 70. Ela reproduzia, minha mãe é bióloga, né? Minha mãe é formada em biologia, professora de biologia, de inglês e de piano. Então, é uma fêmea de um tipo de tartaruga marinha que é Lepidochelys kemp. Por que eu trouxe essa tartaruga? Porque ela nasce pequenininha, acabou de nascer, ela vai andando na areia, entra no mar, escuro, às vezes de noite, porque de dia vem os predadores, podem comer as tartarugas. Então ela já nasce de noite, porque ela já sabe que tem predador, só que ela nem nasceu ainda. Aí ela cai no mar, e aquele mar leva ela nas correntes marítimas, às vezes ela cai no outro oceano. E quando ela tem que nidificar, que é depositar os ovos para a reprodução, ela atravessa, às vezes, 10 mil quilômetros, pessoal. Correntes marítimas. Ela vai exatamente no local que ela nasceu. Então, isso é um grande mistério. Como é que a tartaruga sabe? É pelo magnetismo, mas eu fui piloto de aviões, eu sei que os meridianos magnéticos que alinham uma bússola, eles dançam, entendeu? Eles têm correntes magnéticas. Aquilo só através de latitude e longitude, é um GPS. Tá? Então, a tartaruga tem um GPS. São coisas de Deus, são mistérios. Como que pode? Aí eu botei ela, uma outra tartaruga também, né? Ela nadando, ela nadar 10 mil quilômetros para chegar na praia e botar os ovos. Tá? E coloquei para vocês uma matéria, tenho várias matérias, né, de cientistas falando, que é a desova das tartarugas marinhas, a grande jornada de volta à praia natal. Eu acho muito bonito isso, né? Não é à toa que minha mãe gosta tanto de tartaruga. Aí eu falei desse, porque tem outros animais que fazem a mesma. Não são tantos, mas tem outros animais. E um desses animais é a cegonha japonesa, Grus japoneses, né? E essa cegonha, né, o Grou, né, ele é um símbolo do amor conjugal, porque quando ele escolhe o parceiro ou a parceira, eles não se separam, só a morte, ficam até a morte. Eles simbolizam nos, porque tanto é que eles simbolizam o origami, que eles usam nas festas conjugais, de casamento, né, nas festas. Quando a gente foi para o Monte Kurama, que a Juliana foi, a gente levou os tsurus, né? Origamis de tsuru, é muito comum no Japão. E os tsurus, eles têm um comportamento igualzinho à tartaruga. Eles nascem ao norte do arquipélago japonês, milhares de ilhas, né? O foco é a ilha de Hokkaido. A temperatura chega a 40 graus abaixo de zero no inverno. E eles migram para fugir dessa temperatura, 40 graus negativo, não tem nem água, vira tudo gelo, não tem nem como beber água. Então eles vão para o sul. Na hora da reprodução, eles voltam exatamente. Eles chegam a voar assim, 2, 3 mil quilômetros, 2 mil quilômetros, e voltam exatamente naquela lagoazinha que eles nasceram. E o imperador, tudo ele fazia poema, quando ele percebeu isso, ele fez esse poema com o título Pássaros. Mikao Sui selecionou, aí entrou como poema 34. O número 34, que dá 7 na numerologia, do Shokurei, esse é o poema que mais toca o meu coração. Tá? Esse poema 34. Tanto é que eu cito ele em alguns livros. E aí eu coloco aqui para vocês uma matéria contando, são pássaros belíssimos, né? E logo naquelas 7 aulas antes do grupo de estudos,
da gente começar os poemas, né, eu dei 7 aulas para vocês. A gente falou muito de Carl Gustav Jung, o pai da psicanálise, né? E a gente falou muito na sincronicidade, que nós ficaríamos conectados por 7 dias numa energia do poema. E aí nós fomos jantar, Juliana que me levou, ela já tinha ido lá, né? Eu estou em Portugal, todo mundo está sabendo disso. Numa cidadezinha aqui do lado, chamada Covilhã, o restaurante eu recomendo, tá? Olha que para mim recomendar é porque vale a pena, né? O nome do restaurante é um restaurante oriental, não é só comida japonesa, tem tailandesa, tem chinesa. O nome do restaurante é Mandarim. É, Mandala, tem que corrigir aqui, né? Mandala, né? Foi na sexta-feira passada, no dia 24 de maio, que nós fomos lá. E aí eu sentei, né? Eu ando com umas dores aí, eu tive uma lesão na coluna praticando karatê, estava com dor, aí eu fui, queria sentar, sentei. Quando eu sentei, Juliana e Rita, na hora falaram, olha aí atrás os tissurus. Aí fizeram a foto, Juliana bateu a foto, né? Então vocês vão ver aí os tissurus atrás da gente. Aí já no dia 26, que foi no domingo, eu não tenho uma religião específica, nem Rita, né? Quando me perguntam, eu falo que a minha religião é a mesma de Einstein. A religião do futuro será cósmica. A gente trabalha com energia, sem dogmas de teologia. Então eu vou em todas. Mas eu me casei na Igreja Católica, sou batizado, fiz primeira comunhão. E eu procuro sempre dar exemplo, atualmente, para os meus netos, né? Então, no segundo domingo consecutivo, eu levei um netinho de 10 anos e os outros são evangélicos, aí eu vou no culto com eles. E se fosse budista, umbandista, eu estaria lá com eles. Eu ainda falei, lá em Fátima, expliquei isso para o meu neto, uma pessoa sem Deus é uma lâmpada apagada. Fizemos até um videozinho. Aí levamos ele e fomos para a cidade de Salamanca, que eu não conhecia, muito bonita, recomendo que vocês visitem também na Espanha. Fomos e voltamos no dia seguinte, né? Chegamos lá, fomos recepcionados. Eu tentei fazer um vídeo para vocês, só que estava de noite. E aí o pessoal não viu. Aí voltamos lá no dia seguinte, do lado da catedral onde tem o astronauta. O astronauta ele foi esculpido em 1992. O pessoal pensa que tem 1000 anos, não tem. E as cegonhas estavam lá e eu fiz essa foto para vocês, tá? Então entramos na questão da sincronicidade. Avançando aqui, pessoal. O pássaro volta onde ele nasceu. A tartaruga volta onde ele nasceu. Eu nasci em Campinas, interior de São Paulo. Rita nasceu em Campestre, Minas Gerais. Deus colocou a gente nessas cidades. Aí eu coloco uma imagem aqui: Deus não joga dados com o universo. Não foi por acaso que vocês nasceram na cidade que vocês nasceram, pessoal. Entendam isso. Aí eu trago novamente uma citação de Ravi Shankar, que nasceu na Índia, né? Em 1956, ele atualmente está com 67 anos de idade, ele está vivo, né? Ele é um líder espiritual indiano. Em 97, ele criou uma instituição de caridade, que está em Genebra, e pelos serviços que ele prestou de caridade, ele recebeu uma das maiores condecorações em vários países. Quer dizer, é um gigante, como Índia, Peru, Colômbia e Paraguai. E essa citação eu gosto muito, é a terceira vez que eu trago ela para vocês, que a vida, a nossa vida, é uma combinação de destino e livre-arbítrio. A chuva é o destino. A possibilidade de se molhar, você sair na chuva, ou sair sem guarda-chuva, ou não, é escolha sua. Ah, vou tomar chuva, vou caminhar na chuva, não vou sair porque está chovendo. Mas a chuva seria o destino. Então, você nasceu lá, aquilo é teu destino. Agora, visitar aquele local é sua escolha, você não é obrigado a visitar. Aí eu coloco uma citação minha, que está num Frases Tube. Alguém botou nesse site aí. Devemos seguir o nosso caminho. Eu segui, fui para Manaus, morei em vários locais, né, várias cidades. Morei no Rio de Janeiro, morei em São Paulo, atualmente estou em São Lourenço. Espero ficar por lá, estou muito feliz.
Devemos seguir o nosso caminho, mas sem se esquecer das nossas origens. Eu nasci em Campinas. Aí eu botei uma imagenzinha lá no final, que Rita, quando fez o caminho de Santiago, ela escreveu Campestre, Minas Gerais, Brasil. Ela faz questão, onde ela passa, de falar que foi lá em Campestre, em Minas Gerais. E eu botei isso para vocês lá, ela me passou essa imagem. Se esquecermos os nossos pais, se você está aí me ouvindo, é que você teve um pai e uma mãe. Ah, mas agora está tudo diferente. Mas você teve um pai e uma mãe. XX, projeto original de Deus. Tá? Você teve um pai biológico, uma mãe biológica, que geraram o seu corpinho e você está aí me ouvindo. E se você esquecer dos seus pais, tem poemas que falam sobre isso. Tá? Esqueceremos quem somos, porque você traz código genético deles. Tenha sempre gratidão aos seus pais. Então, tem vários poemas que o imperador fala sobre pai e mãe. Né? E aí eu achei que cabia e coloquei para vocês uma citação popular que o bom filho a casa torna. A gente escuta muita gente falar aí, o bom filho a casa torna, mas aí de onde que vem isso? Tá bom? Então, no âmbito religioso, de religar e reconexão com a fonte, essa expressão ela está relacionada com uma das mais famosas parábolas de Jesus. Parábola é uma história que não aconteceu, mas que conta uma grande verdade, que é a parábola do filho pródigo. Mas que pródigo é esse? Pródigo é aquele que torra dinheiro, gasta, ganha 100, gasta 150. Aí volta duro, estoura tudo, não guarda reserva, está sempre duro. Está sempre dependendo de ajuda dos outros. Aí cai dinheiro na mão dele, ele gasta. E no caso aqui dessa parábola, ele gastou com mulher. Eu não vou ler a parábola, pessoal. Eu botei ela aqui para vocês. Está em Lucas, capítulo 15, de 11 a 32. Botei a parábola aqui. Quem for me ouvir no futuro, vai lá na Bíblia, tá? Parábola do filho. O sujeito teve 2 filhos. Ele resolveu pegar a fortuna e dividir em vida a herança. Metade para um, metade para o outro. Um ficou em casa com dinheiro, metade do dinheiro, e o outro foi embora. E torrou tudo, com prostitutas, com farra, com bebida. Ficou duro e voltou para casa. E foi muito bem recebido pelo pai dele. Estou tendo retorno de imagem. Pedi a Rita para tirar, por gentileza. E aí o outro que ficou enciumado, porque o pai dele fez uma festa para ele. É a Mitico, nossa querida Mitico. Fez uma festa e o outro falou, poxa, eu fiquei aqui, o outro que foi embora torrou o dinheiro com mulheres, tudo tem festa, né? Aí por que o pai sábio deu uma festa para aquele que veio, que deixou o outro enciumado? Depois vocês vão ler com calma, tá? Aí para explicar isso para vocês, que as pessoas não entendem essa parábola. Coloquei uma citação do Dalai Lama, que é o 14º Dalai Lama, não é o nome dele, né? Ele nasceu em 1935, está atualmente com 88 anos. Dizem que ele virou uma criança de 2, 3 anos novamente. Né? Questão da senilidade, da muita idade. Começou com Alzheimer e que está fazendo coisas de criança. Né? Mas é um grande líder. Eu conheço ele pessoalmente. Eu fui na casa dele com Rita. Fomos recebidos numa solenidade na fronteira com o Paquistão. Ele não mora mais no Tibete, em Dharamsala, em Makhlodeganj. E eu percebi o campo áurico dele a uma distância de 40 metros. Então, é um ser de luz. Chico Xavier, 17 metros. Um reikiano, o reikiano mais evoluído que eu conheci, 3 metros, para vocês terem uma ideia. Um reikiano, nível 3B, que pratica 3 metros. O Chico, 17. Percebe-se a expansão. E esse homem, esse líder, eu percebi a energia dele a 40 metros de distância. Estive com ele uma única vez, tá? Ele é o maior líder espiritual do budismo tibetano, que é o budismo Mahayana. Então, olha o que o Dalai Lama deixou para a gente. Dê a quem você ama asas para voar. Juliana voou. Saiu do Brasil, está aqui em Portugal. Eu voei. Minha mãe não acreditou. Falei, estou indo para Manaus. Eu não tinha dinheiro. Eu era piloto. Peguei avião com o oficial. Já estava como reservista da aeronáutica. Fui bater lá em Manaus. Minha mãe correndo atrás do avião quando ela viu que era verdade, né?
Ela me levou, ela achou que eu estava doido, né? Eu estava surtando ali naquela. Como é que ele vai para Manaus sem dinheiro, sem passagem? Aí me levou lá pertinho de casa, no Galeão. Entrei no avião da Força Aérea, dei um beijo nela. Quando olho, está minha mãe correndo atrás do avião. Já era, já fui. Fiquei anos no Amazonas, no Manaus, né? No Amazonas. Então, ó, ele falou: dê asas para voar. Rita voou também. Ela saiu de campestre. Raízes para voltar. Hoje, toda oportunidade ela me pede para estar em campestre. E motivos para ficar. Ela, se nós não tivéssemos que trabalhar, ela não sairia de campestre, né? Agora vamos entender essa história dos dois filhos. Um ficou, o outro foi. Aí eu coloquei para vocês um outro gigante, que é Mário Sérgio Cortella. Ele nasceu em 1954, atualmente ele está com 70 anos. Ele nasceu no Paraná, em Londrina, é um filósofo, um escritor, um educador, palestrante, professor universitário. É autor de vários livros. Foi secretário municipal de educação em São Paulo. Atualmente ele é palestrante, ele já não é mais professor universitário, não é mais secretário. O que ele faz é, ele escreve livros e faz palestras. Por que eu coloquei o Mário Sérgio Cortella? Porque uma palestra dele, se ele fizer barato, ele vai te cobrar 70 mil reais por 2 horas. O preço dele é 100 mil reais por uma palestra. É o palestrante mais bem pago do Brasil. Ou seja, é um gigante. E olha o que ele falou. Na vida é preciso ter raiz, não âncora. Na parábola do filho pródigo, um tinha uma âncora, ele não saía. E como a gente vê isso hoje, pessoal? Filhos que não saem de casa, ficam ancorados ali, encostado no pai e da mãe. Você tem que ter raiz. Rita tem, mas ela não tem âncora. Sábado agora a gente trabalha na Espanha. A raiz te alimenta. Rita fala isso para mim. Eu preciso ir em Campestre para me alimentar. É como se eu carregasse a minha bateria lá. Os meus pais, os amigos da infância, meus irmãos e sobrinhos e cunhados. Tá? A raiz, ela te alimenta, igual a raiz vai lá pegar alimentos. A âncora te imobiliza. Então, por que o pai deu a festa? Por que o pai deu a festa? Porque um era âncora. E o âncora, ele não dá valor. Ele dá valor depois que o pai e a mãe morrem. Ele fica lá acomodado, entendeu? Então, eu achei muito importante. Aí coloquei aqui também, não, se bem que eu vou ler, senão quem for me assistir depois não vai ter acesso a isso. Rita colocou nas redes sociais, ela nem sabia que esse poema vinha por aí, ela botou no Facebook. Aí tem uma foto dela, essa foto eu que bati, em São Lourenço recentemente, esse ano. Minha sogra e meu sogro, né? Ao papai e à mamãe, amo vocês. Vou ler porque senão quem estiver me assistindo no futuro não vai ter acesso. Não há tesouro maior que os braços dos nossos pais. Feliz daqueles que descobre isso sem ter que alçar voo. Ela alçou voo, ela foi morar no Rio de Janeiro comigo há 30 anos. Fez igual o filho pródigo, né? Só que ela não torrou igual a ele, ela foi para trabalhar. Então, ela foi dar valor àquilo ali quando ela alçou voo. Ela precisou sair, porque quando eu conheci Rita, está fazendo 30 anos, eu conheci, a gente saiu para jantar, ela, estou tirando passaporte. Eu falei, tirando passaporte? Vai chegar pelo correio a semana que vem. Falei, você vai para onde? Não sei, mas quem tira passaporte vai. Eu vou até para os Anéis de Saturno. Eu falei, pronto. Ela queria voar, entendeu? Só que hoje ela quer ficar em Campestre. Então ela colocou, eu coloquei em negrito para vocês. Feliz daqueles que descobre isso sem ter que alçar voos. Mas não basta ficar, tem que descobrir o tesouro. Então tem gente que fica, igual o irmão do filho pródigo, e não dá valor. Ficou. Há momentos em nossa vida que sentimos a necessidade de alçar voos, desbravar novos caminhos, numa busca incessante por respostas. Foi o que ela fez. Eu fui para Manaus.
E hoje eu não tenho um Natal que eu falo para minha mãe: "Mãe, onde a senhora estiver, eu estarei no Natal do seu lado". "Ah, eu não sei o que que eu vou fazer". "Não importa, eu vou estar do seu lado". Mas eu alcei voo, né? 1982, peguei o avião, fui bater em Manaus. De carona, avião da Força Aérea Brasileira. Numa busca incessante por respostas, sem saber que elas estão dentro de nosso coração. E a gente dá uma volta enorme entre risos e lágrimas, indo e voltando, muitas vezes como um barco à deriva, procurando um porto seguro sem saber que esse porto seguro sempre esteve do nosso lado. Por isso que o pai deu uma festa quando o filho pródigo voltou. Ali era. Por que, que o filho pródigo voltou? Ele ficou sem dinheiro, perdeu tudo, gastou tudo e voltou para o Porto Seguro. Ele percebeu que ali era o tesouro dele, ali que ele era protegido. Então nos damos conta que maior que esse tesouro é a descoberta dele. Às vezes você tem que sair para dar valor e poder regressar de seu voo e saber que seus pais estão ali no ninho. No futuro, eu vou, quando for sair a terceira edição desse livro, vou botar esse texto de Rita, né? Esperando por você. O pai do filho pródigo ficou esperando ele. O bom filho a casa torna. Sempre prontos para te receber, para te abraçar, sem julgamentos. Ah, você gastou o dinheiro com prostituta, com bebidas, gastou mais do que podia, sem julgamentos. O teu porto seguro não te julga. Bendito seja a casa e os braços abençoados dos nossos pais, Rita de Cássia Lima de Carli. Bonito, né? Parabéns, Darlene, ela está me ouvindo, né? Bom, aí eu sigo aqui com um ditado escandinavo. A Escandinávia, pessoal, é aquela região situada no norte da Europa, composta por Dinamarca, Noruega, Suécia, né? São os países nórdicos. Então, esse ditado vem daquela região, da Suécia, da Dinamarca, ditado escandinavo. Visite os amigos com frequência. O mato cresce depressa em caminhos pouco percorridos. Hoje eu comecei a nossa palestra falando que o ideal é que quem se propõe a fazer um grupo de estudo com expansão de consciência é que receba os poemas. Eu recebi esse poema há muitos anos atrás, há 12 anos atrás. E aí eu incorporei isso na minha vida, esse poema. Incorporei todos, né? Aí coloquei para vocês uma fotografia do meu álbum, que eu guardo até hoje, de formatura. Essa foto foi tirada em 1982, faz 42 anos que essa foto foi tirada. São 5 colegas. Carlos Pantoja, de Bustamante, Luiz Rodrigues Anacleto, Ronaldo Varela, e os agachados, Ana Maria Curvelo Studart e João Carlos Sanches. E aí eu resolvi visitar os amigos com frequência. Tá? Chamei todo mundo para uma reunião. No dia 14 de dezembro, Rita estava, do ano de 2019, uns meses antes do Covid chegar no Brasil. Já tinha Covid na China, na Itália. Então, 37 anos depois, eu reuni meus amigos. Eu promovi esse encontro com a ajuda do meu amigo, mestre, professor Luiz Freire, meu aluno de nível 3A, e eu fui aluno dele na universidade. E ele é presidente da Associação de Diplomados da Escola Nacional de Agronomia, na universidade. Então, nós juntamos os dois eventos, e foi muito bonito. E aí vocês vão ver os 5. Tá? Eu que bati essa foto. Juntamos aqui, posicionamos ele, a foto colorida, transformamos em preto e branco. Embaixo estão os colegas, do lado esquerdo de terno, de barba branca, professor Luiz Freire, querido amigo, né? Foi meu professor de fertilidade do solo na Universidade Rural. E são meus colegas, meus amigos de universidade. E desde então que eu recebi esse poema, eu procuro estar com os meus amigos de infância. Quem teve comigo agora no Aveiro estava o Flamarion. O Flamarion está nessa foto aqui, está atrás do professor Freire.
Quem vê um fortezinho ali de chapéu, tá do lado esquerdo aqui, quem está olhando a foto, é o Flammarion. Eu cortei o primeiro pedaço de bolo, logicamente entreguei para minha esposa, era o meu aniversário, dia 16 de maio, e tinha bastante gente, alunos, amigos, né? O segundo pedaço, quando eu olhei o Flammarion, falei, 46 anos de amizade, entreguei para ele. Aí o terceiro pedaço, falei para a garçonete, todos agora merecem o terceiro pedaço, né? Abaixo tem amigos de faculdade, eu estou sentado aqui no meio, então isso tudo tem a ver com o poema, tá? Embaixo eu coloco uma citação minha, não devemos esquecer as nossas raízes, onde você nasceu, seu pai, a sua mãe, onde você foi alfabetizado, onde você aprendeu a nadar, a andar de bicicleta. Por isso que eu falo muito da Ilha do Governador, eu aprendi a velejar, karatê, nadar, escrever na Ilha do Governador, né? Então, as nossas raízes intelectuais, onde você estudou, por isso que eu voltei na Universidade Rural, são importantes. Coloquei um vídeo para vocês. Vocês poderão buscar no YouTube, quem estiver me assistindo no futuro, visita de Rita e Johnny DeCarli na salinha azul do pavilhão central do P1 da UFRRJ no dia 14 de setembro de 2019. Eu, por gratidão, fui lá e dei um curso de Reiki. Na época, um colega de turma, professor Ricardo Berbara, querido amigo também, professor Roberto Leles, a Viviane Almeida, que é professora doutora da universidade, ela estudou em Copacabana de forma presencial, eles nos ajudaram, pediram, eu não cobrei nem os livros, porque nós temos um percentual da receita do Instituto para ajudar, para fazer trabalho social. Uma Universidade Federal, eu me lembro da minha situação, né? Minha mãe lutava com muita dificuldade para que... Era federal, mas eu tinha que comprar livros, pagar o bandejão. Então, eu não ia cobrar, não cobrei nem o livro, doei, né? E trabalhei com toda a devoção, com todo amor. Rita me ajudou, alguns amigos do Instituto estiveram presentes. E aí fomos avançando, tá? Com nível 2, nível 3A, demos o curso de extensão universitária. Aí, no dia 14 de dezembro, que eu reuni os meus colegas, eu não sabia disso. O reitor, professor doutor Ricardo Berbara, estava na mesa, e estava também o professor doutor Luiz Freire, presidente da associação, e eles me agraciaram com uma comenda, que é um arado, que você fica como fiel depositário por 1 ano. Estou mostrando para vocês, que é um agrônomo que tenha se destacado na agronomia ou algum trabalho dentro da universidade. Então, eu recebi uma comenda, eu não esperava, eu não sabia. Rita, né, muito intuitiva, começou a filmar, não sei se contaram para ela, acho que não. E aí, quando me chamaram, eu levei um susto. E vocês vão ver aqui no videozinho. Aí eu tive que discursar de improviso ali, né? E, na verdade, por que eu dei aquele curso? Por gratidão. Eu sou muito grato ao Brasil, à Universidade Federal Rural. Se não fosse pública, eu não teria me tornado um engenheiro agrônomo. E aí eu coloquei para vocês uma citação de Sêneca, né? Ele nasceu na Espanha e morreu em Roma, no ano de 65 depois de Cristo, né? Quase 2.000 anos. Já foi um grande gigante, né? Ele dizia que não existe uma vida sem problemas. Jesus que falou isso, para cada dia basta o seu próprio mal. Que achar que a vida não tem problema é fantasia, não tem rei, princesa, todo mundo tem. E Sêneca falou para a gente que a gratidão, isso há 2.000 anos atrás, não é apenas a maior das virtudes, mas é a mãe de todas as outras. E me perguntaram, mas Johnny, você vai fazer o que na rural? Você já estudou, já pegou o diploma, você não está ganhando nada, ainda está pagando hotel, está pagando o livro. As pessoas não entendem a importância da gratidão depois que eu recebi os 125 poemas. Aí coloquei para vocês uma outra citação anterior, de 43 a.C. Essa é mais antiga, tá? De Marco Túlio Cícero, que a gratidão não é só a maior das virtudes, mas a origem de todas as outras, isso há mais de 2.000 anos. E esses livros aqui são alguns livros que eu tenho na minha biblioteca, quando a gente transmite São Lourenço.
que fala aqui sobre como governar um país, isso há mais de 2000 anos, até hoje as pessoas leem, 60 frases essenciais de Cícero e um outro livro, Cartas dele. Ele escreveu muito, foi um grande escritor, foi político, foi orador, foi advogado, foi um grande gigante. E ele dizia que a gratidão é a origem de todas as outras virtudes. Já Sêneca falou que é a mãe. Um falou da mãe, outro falou da origem, né? Aí vamos entrar no reiki agora, porque a gente sempre chega no reiki, né? Coloquei para vocês o monolito, mono 1, lito pedra, onde estão as cinzas de Mikalsui. Rita e eu já fizemos 5 visitas, 5 viagens. Ali está talhado, é outro mistério. Porque como é que não quebrou aquelas letras com martelinho? Se vocês forem lá, parece que passou a pedra numa impressora. Eu fico olhando essa pedra e lembro muito de Pietà, né, daquela escultura de Michelangelo, né? E aí também não vou ler tudo que está lá, mas aparece 2 vezes, tá? Na tradução, que eles pedem, eles citam os 5 princípios, eu coloquei para vocês aí, expresse a sua gratidão. E ao final de tudo aquilo que está escrito, está assim: o método desconhecido que nos convida à felicidade. A gente tem falado muito disso. A terapia natural para todos os distúrbios da mente e do corpo. Os 5 princípios são: só por hoje não se zangue, não se preocupe, expresse a sua gratidão, lógico que está em japonês, né? Seja aplicada em seu trabalho e seja gentil com os outros. Botei em negrito. Kanshashite. Expresse a sua gratidão. E aí, a pedido de uma pessoa no grupo, falou assim: Johnny, entendeu? Você fala de tanta gente, tanta citação, que eu fiquei igual o ladrão do Rui Barbosa. Leva o pato, deixa o pato. Não dá para você fazer um resumo no final? Essa citação também ela foi mensagem online. Eu tirei da internet, nesse site, e é uma coisa que eu escrevi. Então, eu vou pedir para vocês focarem, tá? Focarem nisso. Esse texto está no livro. É em cima disso aqui, tá? Jamais nos devemos esquecer de visitar. Não, estou com saudade e não vai. Minha prima está me ouvindo. Meu cunhado, por que ele é meu cunhado? Porque eu tenho ela como se fosse uma irmã caçula, que eu não tive. Minha mãe teve 4 homens. Eu estava falando com meu cunhado a semana passada, eu falei: Alexandre, me fez tão mal não ir à ilha, te dar um abraço nas crianças, nas netas, na Jorginha. Fiquei tão mal de não ter ido em dezembro. Entendeu? Falei com eles, lógico, né? Mas não fui lá. Eles viajaram, né? Que para mim não é a ilha, são as pessoas, né? A ilha também, mas são as pessoas. Então, jamais nos devemos esquecer de visitar. Eu vou todo ano, só não fui o ano passado. Nossas origens. Eu não nasci lá, mas eu devo à ilha, né? Ali eu aprendi tudo. Se nos esquecermos das nossas raízes, esquecer-nos de quem somos. Eu escrevi isso, que é o que vocês vão focar, tá? Na hora do Reiju. E aqui eu coloquei que Rita esteve numa igreja, o Sebreiro, no caminho de Santiago. Eu estava machucado do karatê, eu dava suporte, mas ela não entrou no carro em momento algum. No dia 12 de julho de 2018, Rita de Cássia Lima de Carli, Campestre, Minas Gerais, está lá, para quem quiser ver. Brasil. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu botei embaixo meu nome, gratidão. Tá? 3 exclamações. E assim a gente termina o nosso poema, tá? De hoje. Eu achei que seria mais rápido, viu? Pensei, né? Nada nos engana tanto quanto a nossa opinião. Então, eu vou perguntar para vocês agora, pessoal. O grupo provisório está aberto e o grupo definitivo está aberto. Eu preciso da aprovação de vocês para fazer o reiju de expansão da consciência. Vocês entenderam? É só olhar aquela citação azul ali, aquele quadro azul,
Eu vou pedir para a Maria Cláudia dar um destaquezinho neles. A turma aqui, ó. Sim, 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 sim. Falei quase 1 hora. Se falar não, né? Eu falo mais 1 hora, não tem problema. O pessoal disse que sim. Tá? Então vamos lá. Um monte de gente aqui. Jorginha, dizendo que pode fazer. Pergunta para o Alexandre se eu não falei, Jorginha, se eu não falei com ele que me incomodou, tá? Cristine botou alguma coisa aqui, depois eu vou ouvir, tá? A Dulce Maluf Haddad falou que lindo poema. Eu sabia que ela ia gostar, ela é muito sensível. O Alexandre falou assim, falou sim. Semana passada, eu falei, Alexandre, me fez tão mal, né? Não ter ido, né? Vocês viajaram. Fiquei meio sem chão, ficou faltando alguma coisa. Rita sempre vai comigo, levo presente para as minhas priminhas netas, né? Que são netas deles. Aí são minhas priminhas netas, né? Bisnetas, né? Neta dele. Ah, sim, a Suzana, bem lembrado, Suzana. Atenta, nós não lemos o poema. Vamos lá, vamos ler o poema, né? Bem lembrado. Poema 34, Pássaros. Os pássaros que voam livremente pelo grande céu nunca se esquecem de sua casa e de lá regressar. Aqui o imperador Meiji, mais uma vez, se inspirou na natureza, no caso, os pássaros, título do poema, conhecido como Tissurus. No trecho, os pássaros que voam livremente pelo grande céu, o imperador metaforicamente se refere a pessoas adultas e livres. O filhote e criança, o meu netinho aqui não vai sair voando. A Juliana voou depois que cresceu. Pássaros podem ser interpretados como metáfora da liberdade. Rita fala isso. Ah, se eu fosse um animal, eu queria ser um pássaro. Ela já falou isso para mim mais de uma vez. E aqueles que voam livremente pelo céu são os pássaros mais velhos. Criança não pode. Ah, vou ali. Até para ir no colégio, eu estou levando meu neto todos os dias. Natação, jiu-jitsu, colégio. Porque ele não está adulto, né? Está em um lugar um pouco ermo, então eu vou com ele. No trecho, nunca se esquecem de sua casa e de lá regressar, o imperador Meiji se refere à fidelidade, à importância de, mesmo depois de crescidos e formados, seguindo o nosso caminho, não nos esquecermos das nossas origens. Nossas raízes são muito importantes. Diz o dito popular, o bom filho a casa torna. O pássaro tissuru frequenta as lagoas ao norte da ilha de Hokkaido e é a ave símbolo do Japão e também o símbolo do origami japonês, bastante popular nos casamentos e festas. O tissuru, grus japonensis, que alguns chamam de grou, outros de cegonha, é uma árvore pernalta, migratória que, de acordo com uma lenda, vive 1000 anos. Porque tem gente que tem um tissuru, fala é teu, não era do meu tataravô. E o tissuru ainda. Aí morre o tataravô, morre o bisavô, morre o avô, morre o pai, e o tissuru está novinho lá. Então ninguém sabe ao certo, mas a lenda diz que vive 1000 anos. Outro mistério, né? Um passarinho viver 1000 anos? É uma árvore sagrada considerada no Japão a árvore mais antiga do planeta. Tradicionalmente, essa ave está relacionada à longevidade, por isso que é usada nas festas, né? Para os japoneses, o tsuru, entre outras coisas, simboliza também a fidelidade, pelo fato de se manter fiel ao companheiro ou companheira por toda a vida. Os orientais acreditam que, a exemplo do tsuru, alguns animais são verdadeiros anjos disfarçados, mandados à Terra por Deus para mostrar ao ser humano o que é fidelidade. É a gatinha da Juliana, que é a Sky, né? É um anjo disfarçado. Rita também tem 6 gatinhos. A mensagem implícita no poema é que, depois de adultos,
para qualquer lugar que formos, por melhor que seja, por mais que demoremos lá, jamais devemos de esquecer de visitar periodicamente as nossas origens. O mestre Mikao Sui seguramente, agora, por que Mikao Sui trouxe isso para o Reiki? O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema pela importância de viver em gratidão. Você ter gratidão às suas origens, às suas raízes, seus pais, professores de matemática, de português, de natação, a tua babá, né? Ter gratidão à nossa cidade natal, às nossas escolas e aos mestres. Por isso que a minha ligação tão forte com o professor Luiz Freire, né? E principalmente aos pais, teu pai e tua mãe, né? Seres que seremos eternos devedores, pois fazem parte de nós. Se esquecermos de nossas raízes, esqueceremos quem somos. Tá? É isso aqui que vocês têm que focar na hora do Reiju. Devemos visitar as nossas origens com frequência. O mato cresce depressa em caminhos pouco percorridos. Isso é um ditado escandinavo. E aqui eu coloco a citação do Dalai Lama. Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar.